E eu queria então convidar e receber com uma salva de palmas Marcela Simonato, por favor. Mais palmas, gente, mais palmas aí. Vamos lá. Marcela Simonato, meu grande irmão. Seja bem-vindo, meu amigo. Show para você. Boa tarde a todos. Tá bom o som aí? Eu tenho sempre um problema com o microfone, que quando eu dou o primeiro oi, boa tarde, boa noite, às vezes estoura. O pessoal da técnica em cima, tudo jóia, né? Faz um favor para mim, acende a luz aqui da plateia, porque de manhã eu tentei conversar com o máximo de pessoas possíveis, mas com certeza não falei com todo mundo, né? Então quero ver aqui uns rostinhos familiares. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, que bom tê-los aqui conosco. Ó, show de bola, hein? Obrigado por ter vocês aqui. Muito bem, deixa eu ver do lado de cá, quem mais está? Olá, Humberto. Seja bem-vindo, irmão. Boaventura. Grande Boaventura. Filipão. Felipe, fica em pé, Felipe. Felipe, até o Board Day, era o maior conselheiro do Brasil. Mas eu não sei se está aí ainda não. Cadê o Daniel? Olha lá o Daniel, ganhou dele. Vai lá, Daniel. Temos 2 grandes conselheiros do Brasil, gente. Fantástico. Muito bem. Pode diminuir a iluminação do pessoal, mas não vale dormir, hein? Se dormir, eu vou pedir para acender de novo. O desafio hoje aqui é conversar com vocês, agora à tarde, um pouquinho sobre propósito. Um tema que para mim é bastante caro, falar de propósito, né? Quando a gente pensa em conselho, ou ser conselheiro, a palavra propósito está inerente a isso, porque cada um de nós trilhou uma carreira, uma jornada, em determinado momento, ora foi por dinheiro, ora foi por uma situação familiar, e cada um tem uma grande história, e eu tenho o privilégio de, junto com o Farias, com o Eduardo, com o Udo, Rogério, Catarina, enfim, toda a diretoria, colaboradores da Board Academy, poder conhecer um pouquinho da história de muitos de vocês. E essa história, ela é fantástica. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? A gente está em casa, a gente está entre amigos. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que você faz o que você faz? Já pararam para pensar que muitas vezes a gente está no piloto automático? A rotina, o dia a dia, o operacional, nos toma tanto tempo que quando você vai para casa à noite, janta, toma banho, alguns vão assistir uma série, outros vão ler um livro, outros estão tão cansados que só pensam em dormir. E aí mais um dia passou, quando você pisca o olho a semana terminou, e quando pisca o olho o ano acabou. 2023 já foi, já começamos 2024. E eu continuo com essa pergunta: por que você faz o que você faz? Por que será que um cidadão ou uma cidadã, um jovem, decide em determinado momento ser médico? Ah, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Acho que não. Se não tiver propósito envolvido nisso, não faz sentido. O início da carreira, e quem aqui é médico, o doutor Hélio está por aí, né? Eu não sei se tem outros médicos, mas o início da carreira de um médico é muito difícil. Tem que fazer plantão, trabalhar para o SUS, trabalhar não sei como é que é o nome hoje, lá na minha cidade chama UPA. Trabalhar num postinho de saúde, sem muitos recursos muitas vezes. Ter na sua mão pessoas que vão vir a falecer. Por que essas pessoas fazem o que fazem? Isso para dizer apenas de uma carreira, dentre tantas. Quando eu era criança, eu via meu pai trabalhando. Eu sou filho de um mecânico com uma dona de casa, neto de um zelador. Talvez, como muitos de vocês, talvez vocês se identifiquem aqui, eu fui o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. E foi uma honra, né? Primeiro neto ali do meu avô entrando para a universidade, porque era algo muito difícil. Eu estou falando há 25, 30 anos atrás. Hoje tem muita gente que decide não fazer mais a faculdade, né? E eu não vou entrar nesse mérito, se a faculdade faz sentido ou não. Mas o fato é que quando eu era ali criança ainda, e olhava o meu pai indo trabalhar, voltando todo dia, sujo de graxa, eu falava assim: não é isso que eu quero para mim.
eu não quero ser mecânico. E sabe qual era o planejamento de carreira do meu pai para mim? Você vai ser engenheiro. O sonho de um mecânico que não fez faculdade é que o filho seja engenheiro, né? Mas eu falava, não quero isso para mim. A única certeza que eu tinha é que para eu chegar em algum lugar, eu ia precisar trabalhar cedo, para ajudar os meus pais a bancar os meus estudos. Então, ali com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy na Fujifilm, aqui em São Paulo, na Vereador José Diniz, na época uma potência, junto com a Kodak, né? E eu, todos os dias, pegava um ônibus, saía aqui da Vereador José Diniz e ia ou para o centro ou para a Paulista. Dependia, cada dia eu ia para um lugar. E eu via ali na Paulista as pessoas andando de terno e gravata. E eu falava, caramba, eu quero isso para mim. Eu quero ser um executivo. Eu não sabia nem o que executivo fazia. Mas eu sabia que eu queria estar de terno e gravata, aquela maletinha 007. Né? Opa, aquela com código, gente. Quem já teve uma mala dessa? Fala a verdade. Tem alguns que usam até hoje, né? Eu sei. Nós somos de uma geração que a gente gosta de guardar as coisas. Se eu perguntar aqui quem tem aquela máquina verdinha da Olivetti, eu tenho certeza que alguém vai levantar a mão. Vai. Não tem vergonha, não. Eu tenho também. Diógenes eu sei que tem. Você já falou isso numa aula, né? O fato é que eu olhava para aquelas pessoas ali na Paulista e eu falava, eu quero ser o que elas são. Vocês lembram aquele filme, como que é o nome do filme? Acho que é A Procura da Felicidade. Que ele para na frente de um cara com um carrão, né, e fala, cara, o que você faz? Eu trabalho nesse prédio, mas fazendo o quê? Eu sou corretor da Bolsa. Ele fala, pô, não sei bem o que é isso, mas se é para ter esse carro, essa vida, eu quero. Então era mais ou menos aquilo que eu sentia, mas eu tinha 14 anos de idade. Então, já sabia duas coisas. Eu sabia o que eu não queria ser, que era seguir a mesma profissão. Não é não ser igual ao meu pai. Meu pai é um cara muito trabalhador, muito esforçado. Nisso eu quero ser sempre igual ao meu pai. Mas eu não queria a profissão do meu pai. E eu sabia o que eu queria ser. Então eu queria ser um cara executivo, ou seja, que trabalhasse num escritório. Muito bem. Eu continuei trabalhando, entrei na faculdade, na época que o Fernando Collor de Mello abriu o mercado para as importações, para o comércio internacional. Lembra aquela frase dele, né? Nossos carros são que nem carroças. Falei, puxa, legal, me achei. Carreira aqui de comércio exterior, vou começar a trabalhar numa trading e seguir. E segui mesmo esses passos. Primeiro em comércio exterior, depois em finanças, e eu trilhei todo o caminho, toda a jornada, até chegar a uma carreira executiva, que foi o meu plano. Fui, então, de office boy, auxiliar, assistente, analista júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente. Recebi uma oportunidade de ser gerente para a América Latina e depois, finalmente, eu cheguei à diretoria. Quando eu cheguei à diretoria, com os meus 37 anos, aumenta o som aí para mim, por favor, pessoal. Cadê o Grigo? Grigo, é nessa hora, Grigo! Eu cheguei, gente, com 37 anos. Eu falei assim, poxa, é agora. Sabe aquela meta meio boba? Antes dos 40 eu quero ser diretor? Eu tinha essa meta. E eu atingi essa meta. Com 37 anos eu me tornei diretor. Muito legal. Para um jovem saindo lá de um cargo de office boy, com os pais não tendo uma carreira muito desenvolvida, chegar a um cargo desse, para mim foi sensacional. Mas quando você chega, e para mim, talvez alguém aqui tenha chegado inclusive antes, mas para mim foi chegar muito cedo a um cargo de diretoria aos 37. Você chega, você tem aquele impacto do legal, eu consegui, eu sou o cara, mas depois vem um ponto de interrogação. E a gente vai falar sobre esse ponto de interrogação daqui a pouco. A pergunta que eu faço para vocês é, e vocês? Vocês, enquanto jovenzinhos, vamos fazer uma retrospectiva. Lá, quando vocês ainda também estavam se decidindo, a gente faz essa pergunta, cadê o Udo? Olha lá, Udo, a gente faz muito essa pergunta lá no podcast, né? Você, quando começou na sua carreira, quando estava para decidir qual formação você gostaria de ter, o que você sonhava ser, né? É engraçado como muitas pessoas que a gente entrevista no podcast Os Conselheiros, aí fica aqui a propaganda, né, para você que não conhece, podcast Os Conselheiros vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas,
pelo nosso canal da Board Academy no YouTube e também no Spotify. Vale a pena, confere lá. Cada episódio entrevistando um convidado, um board member. E é engraçado como muitos deles falam, olha, eu tive uma orientação do pai, da mãe, um tio que era bem-sucedido, ou eu decidi fazer tal formação porque eu já estava trabalhando naquela área. Mas o mais interessante é que muitos deles dizem, olha, eu comecei por aqui, mas de repente o mundo me levou para outro lado. Faz sentido para vocês? As pesquisas revelam, né, que hoje, uma pessoa que começa numa carreira, provavelmente ela vai ter pelo menos 3 grandes mudanças na carreira ao longo da jornada. Então, se você está na primeira, na segunda, na terceira, sinta que isso é normal. Eu acho que o Grigo falou um pouco sobre isso, novas profissões, né, atividades que a gente nem conhece ainda. Mas eu volto aqui à pergunta. Vocês chegaram aonde vocês desejavam chegar lá atrás, enquanto jovenzinhos? Eu queria chegar a executivo, e eu cheguei. Quantos de vocês aqui têm sonhos? O pessoal levantou a mão, então ninguém está dormindo. Ufa, que susto. Agora a pergunta, né? Hoje é quarta-feira. 2 horas de almoço. Quando o Farias falou que ia ter 2 horas de almoço, eu falei, ferrou. Quarta-feira, 2 horas de almoço. Será que o pessoal vai comer feijoada? Porque aí não é sonho, vira pesadelo. Então, quem dormir agora, provavelmente não terá um bom sonho. Quando a gente fala em sonho, e a palavra sonho, obviamente, ela tem 2 representações, né? Você dormir e sonhar com algo que você estava pensando, que você estava preocupado, que você sonhou porque você de fato se alimentou demais e foi dormir. Tem esse sentido, mas tem o sonho no sentido de planejamento, de desejo. É desse que eu estou falando, né? E tenho certeza que é desse também que vocês levantaram a mão. Todos nós temos sonhos. E enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos continuar a sonhar. Eu sou um fã de Walt Disney. Tudo que eu posso estudar sobre a Disney, eu estudo. E ele é um dos caras que falou, né? E isso se perpetuou muito sobre a questão do sonhar, né? Então, a gente precisa continuar sonhando. Um outro cidadão que falou também certo dia, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele morreu por esse sonho, porque ele acreditava numa causa. Nós estamos reunidos hoje aqui, durante todo esse dia, e aqui já vai a minha saudação ao pessoal que está nos assistindo pela transmissão. Depois, se alguém puder me falar aqui, quantas pessoas estão aí ao vivo nos assistindo, uma boa tarde a todos vocês, é um prazer tê-los conosco aqui também. Todos nós estamos numa mesma causa, num mesmo sonho, talvez. Assim como um dia Martin Luther King também teve um sonho. Ele morreu por isso, a gente não quer morrer por causa disso. Mas, por conta daquele sonho, as coisas começaram a mudar. Nós precisamos, em determinados momentos da nossa sociedade, da nossa geração, fazer a diferença, e talvez a gente não enxergue essa diferença enquanto vivos, mas isso vai ecoar para as próximas gerações. É aquela pedrinha que você joga no lago, e ela sai pulando, pulando, e as ondinhas vão se formando, reverberando. A gente não vai estar aqui para ver uma ação que a gente vai fazer hoje. A árvore que você planta hoje, talvez você não vai colher o fruto dela, mas alguém vai colher o fruto. Alguém vai usufruir da sombra daquela árvore. Então nós precisamos continuar sonhando. Os sonhos, eles inspiram e eles mudam não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Denise, nossa head comercial, está por aí, não? Olha lá, eu falei que eu ia falar dela. É agora, viu, Denise? Se prepara. Eu e a Denise, a gente estava conversando essa semana sobre diferentes tipos de pessoas. Tem gente que fala que tem um sonho. Tem gente que fala que deseja ser alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Mas, na verdade, é como nessa ilustração, aquela pessoa que fica olhando só para a grama do vizinho, sabe? E é sempre mais verde a do vizinho, né? Eu não sei o que acontece, se é o adubo, se é a água, mas parece que sempre o carro do outro é melhor, a casa do outro é melhor, a carreira do outro foi mais promissora que a minha. Por que que tem gente que vive só se comparando com os outros, inclusive se demeritando, né? Colocando sempre o outro na frente? Tem gente que, diferente desse, tenta, trabalha, se dedica, estuda, mas por alguma situação, que pode ser
tanto pessoal, econômica, a empresa onde a pessoa está trabalhando, ela não chega muito longe e ela começa a reclamar. Não tenho sorte, meu chefe não gosta de mim, é a patroa, é a política, sempre coloca a culpa nos outros. Tem gente assim ou não? Vocês conhecem? Tem, né? Eu escutei um chi aí. Agora tem muita gente, e talvez nós tenhamos parte do nosso público aqui. Tem muita gente que, assim como eu, teve um sonho, estudou, trabalhou, continua trabalhando e está bem, está bem. O cara tem um bom salário, remuneração, constituiu um bom patrimônio, consegue fazer aquele churrasco no final de semana, aquela viagem nacional ou internacional de vez em quando, e está tudo certo. Só que qual que é o detalhe? E se você, aí no seu íntimo, se enquadra nisso, eu estou com uma vida estável, confortável, posso te dizer uma coisa? Se você se dedicasse um pouquinho mais, você podia ter ido mais longe. Todos nós podemos dar um passo a mais, andar uma milha a mais, conquistar um pouquinho mais. E por que muitos de nós não conseguimos? Porque a zona de conforto, ela é gostosa, ela é confortável e ela é perigosa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando a gente pensa, então, em ter um sonho, um desejo, um planejamento de carreira, algo vai fazer você parar no meio desse caminho. E a zona de conforto é um dos maiores fatores que faz a gente parar. Algumas pessoas vão se casar, outras não. Algumas pessoas terão filhos, outras não. Algumas vão ter o privilégio de, enquanto casadas, envelhecer junto com seu cônjuge, outras não. Agora, uma coisa é certa, todos nós um dia iremos morrer. Respeitando aqui todas as crenças e religiões. A propósito, nessa foto, eu sempre tenho que fazer ela passar vergonha. Essa foto, cadê aqui, pessoal? Ali em cima, olha que foto maravilhosa. Aquela moça de verde, cadê ela? Está aqui? Faz favor, fica de pé, por favor. Joga a luz nela ali para ela ficar bem vermelha. Minha esposa, Lídia. Depois eu vou apanhar em casa, certeza. Mas eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de honrar a minha esposa. Né? Se eu estou até aqui, vamos completar 28 anos de casamento agora. 28 anos de casamento não é para qualquer um, né? Então, eu devo muito, muito àquela mulher que tem me apoiado aí, e eu acho que cada um de vocês que são casados entendem o que eu estou falando. Fruto desse casamento, nós temos 2 filhos, aquela moça linda de amarelo, aquele rapazinho de branco levou embora, faz 2 anos que ela está casada, e aquele outro rapazinho todo moderninho ali de bermuda, que essa outra mocinha está tentando levar embora esse ano. Aí a gente vai sentir o que muitos de vocês já sentiram, como que é a síndrome do quê? Vocês estão sabendo, hein? Alguém quer um lenço aí? Porque a gente já está pensando lá em casa. O que nós dois vamos fazer nessa casa desse tamanho? Brincar de esconde-esconde? Né? Só os 2 e o cachorro. Então fica esse grande dilema. Mas são fases da nossa vida isso aqui. Só estou ilustrando isso para dizer, alguns casam, outros não, alguns têm filhos, outros não. Né? Mas o fato é que durante esse período que nós estamos aqui nesse planeta, não é só trabalho, gente. A nossa vida é uma só, nós somos um ser integral. Que trabalha, que come, que tem que se exercitar, que casa ou não casa, que tem filhos ou não, que multiplica ou não multiplica. Né? Multiplica não só filhos, mas multiplica riquezas também. Né? E será que a vida é só um piloto automático? Quando nós nascemos, é como se cada um de nós tivesse recebido um livro, onde cada dia que nós estamos vivendo fosse uma página em branco. A pergunta que fica é, o que você está escrevendo nesse seu livro da vida? Se eu pegasse o livro da sua vida e pudesse olhar umas páginas para trás, o que você escreveu até agora? Nós ainda estamos vivos. Nós ainda estamos escrevendo essa história. E aqui eu faço um outro parênteses para falar dos nossos livros. Quem aqui, vou pedir para acender a luz aí, quem aqui já escreveu um livro comigo e com o Farias e com o Eduardo, Os Conselheiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se eu não perdi a conta, 12.
legal. Nós temos na Board Academy, a Board Editora, que cuida da nossa parte editorial. O Faria já deu um spoiler falando que nós nos conhecemos através de um livro. Olha que interessante, gente, o poder de um livro. Muita gente não dá bola para isso. Mas eu e Farias nos conhecemos através de um livro em coautoria. Não sabíamos que um dia íamos nos reencontrar e trabalhar juntos. Nós éramos colegas executivos, cada um num lugar, e que em determinado momento se tornaram coautores no mesmo livro. Na Board Academy nós temos o projeto do livro Os Conselheiros, onde cada board member é convidado a escrever a sua história de vida pessoal e profissional. Nós já estamos no volume 4, o que significa que volume 1, volume 2, volume 3 já foram. 40 coautores em cada um deles. Estamos já falando aí de 120, indo agora para 150, 160 pessoas que decidiram deixar a sua história registrada num livro. Muito legal, né? Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto, procura o nosso time de suporte, time comercial. O Marcelo falou um negócio de livro lá, como é que é isso? Eu quero conhecer. Eles vão te dar informações sobre o livro. Mas continuando aqui na nossa página, na página em branco, hoje nós estamos escrevendo uma história da Board Academy, mas também uma história de cada um de nós está sendo escrita no dia de hoje. Eu chamo isso de legado. Qual legado nós deixaremos para as próximas gerações? Precisa estar escrito, Marcelo? Não. A escrita é uma das formas de você deixar algo registrado. Mas aquilo que você faz na vida de uma pessoa é uma marca. Quem te ajudou a chegar até aqui? Eu acabei de honrar minha esposa, que me ajudou a chegar até aqui. Eu também honro o Farias, o Eduardo, todo o time da Board Academy, que tem me ajudado, me dado a oportunidade de trabalhar na Board Academy. Eu honro a cada um de vocês, que ao longo desse ano tivemos contato com vários, e oportunidade de conhecer, de compartilhar, de dividir, aprender uns com os outros. Mas quando a gente olha um pouquinho mais para trás e pensa no nosso início de carreira, qual foi aquele líder que te deu a mão? Toda vez que eu coloco essa imagem em uma das minhas palestras, eu me lembro de 2, 3 pessoas. Eu não sei onde elas estão agora, mas na minha mente, eu elevo minha gratidão a elas, porque em determinado momento elas foram importantes para mim. Você consegue fazer esse exercício? E se lembrar de alguém que foi importante na sua vida e te ajudou? Pode ter sido um pai, um avô, um tio, um amigo, um vizinho, alguém que trabalhou com você. E agora a pergunta mais difícil. Será que tem gente que vai lembrar de você? Você ajudou pessoas? O nosso livro ainda está sendo escrito. Qual legado você está deixando? Tem pessoas que, se eu perguntar daqui a alguns anos, vão colocar na listinha delas o seu nome, como alguém que foi importante? Qual o seu propósito de vida? Voltando à minha carreira. Quando aos 37 anos de idade, eu finalmente cheguei àquela posição de diretor, que era o que eu queria, foi como alguém que sobe o Monte Everest. E aqui me permitam contar uma historinha para vocês. Eu não sou alpinista, já tive a oportunidade de subir 2 vulcões, mas longe de ser o Everest. Acompanhem comigo. Domingo de manhã, ensolarado, ninguém acorda, abre a janela e fala: nossa, que domingo legal, acho que eu vou escalar o Everest hoje. Não é assim, né? Para você subir o Everest, você precisa de muita preparação. Física, mental, espiritual, financeira, só para falar algumas. Ou seja, é muito preparo. Talvez, pensando em seja um brasileiro, eu imagino que primeiro ele tem que vir aqui no Pico do Jaraguá, Morro da Bandeira, talvez aqui do lado do Aconcagua, não sei, ele vai subindo, né, galgando como numa carreira. Não é um cargo de cada vez, um passo de cada vez? Então, para você subir o Everest, você também tem que ter
ido em outras montanhas mais fáceis antes. Eu comparo isso com a carreira executiva. Quando eu cheguei à posição de diretor, foi como se eu tivesse então conquistado o meu Everest. Só que um detalhe, hoje em dia acho que está diferente. Mas até um tempo atrás, quando um alpinista conseguia então finalmente chegar ao Everest, o que ele fazia? Alguém sabe? Tirava, eu não sei se do bolso, da mochila, tirava a bandeira do país dele, aí pegava ali eu não sei o nome daquele, stick, eu escutei alguém falar, aí vou usar o stick, eu não sei se é stick. Spec, é muito técnico para mim, né? Eu ia falar o bambuzinho, sei lá. Mas ele pega ali uma haste, amarra a bandeira dele, pegava aquela câmera fotográfica da Fujifilm e batia uma selfie. Hoje em dia, eu não sei se lá em cima, acho que o celular não pega, mas ele grava uma live. Mãe, cheguei, consegui. Existe 15 minutos de uma vibração, porque de fato ele conquistou algo que ele pretendia, que ele se preparou por anos, não é assim? Na carreira é diferente? A gente também vibra quando a gente recebe aquela promoção, mas dura só 15 minutos. E depois daqueles 15 minutos, o que acontece com o alpinista? Tem que descer. Se ele não descer, ele morre. Ar rarefeito, avalanche, frio, falta de comida. Agora, se essa analogia até aqui funcionou, significa então que eu chego ao cargo de diretor e depois eu tenho que fazer um downgrade, eu tenho que descer desse cargo, porque senão eu vou morrer? Não, não é bem assim. Mas eu tenho que me atentar de que eu não nasci e nem vou morrer naquele cargo executivo. E foi esse ponto de interrogação que ficou na minha mente 15 minutos depois que eu adquiri o cargo de diretoria. O que eu vou fazer agora? Será que é essa empresa? Será que é essa atividade? Será que é esse salário? Um grande ponto de interrogação surgiu para mim e eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter passado por isso também. Eu pensei, será que depois dessa atividade como diretor, eu vou poder finalmente me aposentar? Será que eu vou juntar muito dinheiro e vou poder viver só de aplicações na bolsa? Não. Eu acho que eu vou montar um restaurante, quem sabe uma cantina italiana, ou uma padaria, um café, uma loja do pão de queijo. Tem várias opções e não tem nada errado com isso. Mas vocês devem saber que muitas empresas abrem, eu não vou nem falar período porque eu vou errar, mas fecham muito rapidamente, né? Todo mundo sabe disso. Boa parte dessas empresas que abrem e fecham rapidamente são por causa de caras assim como poderia ter acontecido comigo. Que chegam numa posição, trabalham por um tempo, juntam um dinheiro e na sequência decidem montar alguma coisa que o cara nunca fez na vida, não gosta de fazer, só que ele acha que vai dar certo. E aí, ele erra. Eu não quis montar nada disso, eu não pensei em aposentadoria, mas eu fiquei com aquele ponto de interrogação. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Talvez tenha gente aqui no nosso meio que esteja vivendo esse momento que eu estou falando. Eu sou um executivo, mas eu não sei qual que é o próximo passo da minha carreira. Ou eu era executivo, mas eu fui desligado, aconteceu uma transição e eu estou no mercado disponível. Ou muitos já estão, inclusive, aposentados. Uma coisa que eu aprendi naquele momento foi que o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. Eu vou repetir. O único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. A gente trabalha uma vida inteira por causa do dinheiro. E dinheiro é bom. O papel em si não vale nada, mas o dinheiro te dá condições de fazer muitas coisas. Subir ali naquela pirâmide de Maslow, né? Mas chega uma hora que não é mais dinheiro. Você faria coisas que no passado você fez por causa daquele cargo, daquele chefe, daquela empresa? Talvez hoje você não faria mais. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho certeza absoluta que uma das empresas que eu trabalhei, muito boa, hoje eu não trabalharia novamente nela. Porque não é dinheiro, é propósito. Finalmente eu me deparei com essa frase.
E aí aquele ponto de interrogação fez todo sentido para mim. Mestre Confúcio, se você não sabe algo, busque aprender. Mas depois que você já sabe, busque ensinar. Todo aquele conhecimento, na época, 25 anos de carreira, tem bastante bagagem guardada. Eu tenho certeza, olhando aqui para vocês, uma enciclopédia viva. Quanta experiência cada um de nós tem. E será que a gente vai guardar isso para a gente? A gente já falou aqui do legado, já falou do nosso livro, uma página de vida por cada dia. Foi então que eu entendi que eu estava, na verdade, indo para o mercado do conhecimento. Com todo o conhecimento, toda a bagagem adquirida, eu poderia, então, atuar no mercado do conhecimento. E que mercado é esse, Marcelo? O mercado do conhecimento ele é muito abrangente. Você pode ser um professor de MBA, você pode ser um treinador, você pode ser um mentor, um coach, você pode ser um palestrante, você pode ser um blogueiro. Falando em blogueiro, eu tenho que falar isso. Eu falei que eu ia zoar com ele. Cadê o Farias? Tá por ali, né? O Farias está moderninho, né, gente? Veio aqui, vamos fazer uma selfie, todo mundo acende a luz. Eu falei assim, quem te viu, quem te vê, hein, Farias? Brincadeira, e vocês foram junto com ele, hein? Eu vi todo mundo acendendo aí a luzinha, bacana, foi legal. É o mercado do conhecimento, entregue de uma outra forma. Através de um blog, através de um YouTube. Não tem nada de errado, porque da mesma forma que eu transmito de um jeito, tem pessoas que preferem ouvir, outras ler, outras fazer, não é assim? Especialmente o adulto, que tem várias maneiras de aprendizado, então tem que ter várias maneiras de entrega. Mas todas elas estão envolvidas no mercado do conhecimento. Eu olhei, vocês estão olhando aí na tela, em letras, como é que fala? Letras garrafais. O mercado de conselho. Ser um conselheiro como algo muito interessante. Para quê? Para que toda aquela experiência que eu tinha vivenciado até então pudesse ser compartilhada. Compartilhada com quem? Compartilhada com as empresas. Poder ajudar um empresário, um fundador, uma empresa familiar, uma startup, algum negócio que está gerando emprego, que está movimentando o PIB do nosso país, que está fazendo a roda girar. E você ser alguém que pode ajudar essa empresa, fez muito sentido para mim. Faz sentido para vocês? Ou seja, nesse momento, eu acho que tem gente dormindo, eu vou perguntar de novo. Faz sentido para vocês? Ufa, vamos deixar a luz acesa, porque acho que o pessoal está começando, ou eu vou falar mais alto, Eduardo Gomes. Né? Tá com aquela voz de soninho? Ou vou dançar. Eu chamo minha esposa aqui, a gente vai dançar um... Não, melhor não. Nas empresas, você pode ser alguém que ajuda uma empresa a se perpetuar, a passar de uma geração para outra, a se profissionalizar. As empresas, segundo Farias, elas têm 3 caminhos. Elas nascem, em determinado momento, ou elas são sucedidas, ou seja, um fundador passa ela para um filho, para um herdeiro, ou essa empresa, ela, em algum momento, ela é vendida para um outro grupo, ou em terceiro, que é o pior, ela é encerrada. A pior das coisas que pode acontecer com uma empresa é ela fechar. E o conselheiro pode ser alguém que vai ajudar a empresa nos outros 2 fatores, que é justamente ajudar essa empresa a ela ser sucedida, então, pelos filhos ou herdeiros, ou ajudar essa empresa, se for o desejo dos donos, abrir o capital, fazer um IPO, ser preparada para venda para uma outra empresa, uma joint venture, enfim, alguma associação. O conselho, com a experiência prévia de executivos, como eu, como vocês, pode ajudar esse empresário. E eu decidi fazer isso, então, ajudar essas empresas. Nós cantamos aqui no início o hino nacional. Eu aprendi que toda vez que eu canto, eu não me deixo levar pelo ritmo da música.
mas eu presto atenção na letra do que eu estou cantando. Tem muita gente que vai no ritmo, né, e está cantando umas porcaria por aí. Você fala assim, cara, você viu que você cantou? E você faz uma declaração tão idiota. Mas o hino nacional, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. E eu não sabia nem que o Farias ia colocar isso aqui no nosso repertório, no roteiro. Mas por que é importante? Porque me remeteu à minha infância. Eu não sei vocês, mas eu estudei numa escola onde toda segunda-feira a gente cantava o hino nacional. Então, Farias, obrigado pela grata lembrança, porque isso me remeteu à minha infância. Os meus filhos já não tiveram isso na escola, não sei os filhos de vocês. E a gente vai perdendo esse senso de cidadania, de patriotismo em relação à nossa nação. A gente já não dá mais bola para a seleção brasileira, a gente já não tem mais. O Grigo colocou aqui o vídeo do Ayrton Senna, eu quase chorei. Eu não sei se eu quase chorei de lembrar do Ayrton Senna ou de pensar que hoje a gente não tem um grande herói para lembrar. Tem aí algum grande herói esportivo que a gente fala, pô, esse cara me representa? Eu acho que o último foi o Gustavo Kuerten, talvez. Quem? Agora é a Bia. A Bia vai salvar a gente, tomara, torcendo pela Bia. Mas é isso, gente. Ó, o pessoal gostou aqui, eu vou ficar desse lado aqui, que aqui, ó, vocês estão meio murcho aí, hein, pessoal. Vamos falar com o pessoal daqui. Olha aí, ó. Palmas para as mulheres. Aê! Pessoal, mas quando a gente canta o hino nacional, e agora trazendo aqui, conectando com a minha fala, a gente tem que pensar, e foi o que me fez pensar no conselho, como um ato patriótico. Quando eu ajudo um empresário, uma empresa, sem estar no governo, eu estou ajudando o Brasil. É geração de emprego. É fazendo a economia girar. Se a gente for ficar dependendo e sem entrar aqui em nenhuma questão partidária, economia, porque entra um, sai outro e assim vai ser a cada 4, 5 anos. Agora, o que nós podemos fazer como executivos, como conselheiros ou como empresários? Continuar trabalhando, continuar investindo, continuar crescendo. Isso tem que ser uma verdade. E, de novo, eu volto à questão do propósito na frente do dinheiro. Porque se não tiver esse propósito, gente, não faz sentido, no nível que nós estarmos, ficar pensando só no dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, tá, Marcelo, mas e daí? Você veio aqui para contar um pouco da sua carreira, está pedindo emprego, né? Tá fazendo uma autopromoção, o que você está fazendo? Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, o Farias falou, Marcelo, pô, você é um bom case para contar como foi a sua transição. Menino que não nasceu em berço esplêndido, que teve que trabalhar muito cedo, chegou a um cargo executivo como queria, né? Não foi fácil, parece que é fácil, mas não é. E depois que chegou, se perguntou, tá, mas e agora? E vislumbrou numa próxima jornada, que inclusive, eu não lembro quem foi que falou, se tiver aqui até pode levantar a mão, que foi lindo, a gente ouviu essa semana, alguém falando assim, não devemos falar de transição de carreira, em sim de continuidade de carreira. Alguém falou, está aqui? Não. Eu não lembro. Continuidade de carreira. Então, depois da carreira executiva, qual vai ser a minha continuidade de carreira? Eu falei, pô, tá aí. Eu vou ser conselheiro. Foi a Marcinha? Aqui a Marcinha aqui. Obrigado, Márcia. Continuidade. É isso aí. O que eu vou fazer depois disso aqui? Não é uma transição, é uma continuidade. Só que tem gente que não dá esse próximo passo por conta das benditas crenças limitantes. Todo mundo aqui já estudou isso, né? Eu não vou dar uma aula de inteligência emocional, prometo. Mas como esse negócio atrapalha ainda muita gente. É incrível. A pessoa tem um potencial, parece aquela foto que eu mostrei lá. A pessoa tem um potencial enorme, mas por que está no meio do caminho e não consegue atingir a plenitude, o topo da sua carreira? Tem crença limitante aí no meio. E sabe, no mundo dos conselhos, o que pode ser uma crença limitante? Ah, Marcelo, o conselho não é para mim. Eu nunca fui CEO de empresa nenhuma. Posso te falar uma coisa? Nem eu. Precisa ser CEO, pessoal, para ser conselheiro? Não ouvi. Não. Quer ver só uma outra crença limitante?
Sou muito jovem. Conselho é só para quem tem cabelo branco, os prata da casa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira! O Farias teve um colega de conselho que até outro dia, eu não sei quantos anos ele tem agora, mas começou como conselheiro com 28 anos. Nossa, Marcelo, mas não precisa ter uma carreira executiva? É bom, ajuda, mas depende do que a empresa está precisando. Se a empresa não está precisando de um Marcelo Simonato com 25, 30 anos de experiência em finanças e está precisando de um jovem como o Lucas Gomes, especialista em marketing digital, quem que vai para lá, o Marcelo ou o Lucas? O Lucas. Por que em determinado momento o Nubank contratou a Anitta para ser conselheira? Ela tinha 30 anos de carreira executiva? Não. Mas tinha um motivo, tinha um porquê. Então, vamos parar com essas falsas verdades de que tem que ter uma carreira brilhante, de que tem que ter sido CEO numa grande multinacional, ou que você não tem muitos anos ainda de experiência profissional, é muito jovem, até alguém brinca, você pinta o cabelo, né? Eu não pinto o cabelo não, tá, gente? Eu tenho 46 anos, comecei na minha vida inteira muito cedo, 14 anos trabalhando, 19 casando, e por aí vamos, né? Diretor aos 37, fui conselheiro antes de virar diretor, tá bom? Só para vocês saberem. O que mais que nós temos aqui? Se você me perguntar o que eu faço hoje, eu continuo sendo executivo. A tal continuidade da Márcia. Eu não parei de ser executivo. Trilhei uma carreira executiva, comecei a ser conselheiro também, paralelamente à minha carreira executiva. Então hoje eu sou um executivo e conselheiro. Já fui conselheiro de administração, conselheiro fiscal, conselheiro consultivo, sou conselheiro em 3 empresas hoje, sou também escritor e palestrante. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, e aí me ajuda aí pessoal, quantos aqui são executivos que estão na ativa, estão trabalhando como executivos? Olha aí, Eduardo. Temos bastante gente, né, na ativa. Não, continua com a mão levantada, por favor. Legal, bacana. Podem baixar a mão, obrigado. Quantos já se aposentaram ou não estão mais no mundo executivo? Um grupo menor. O que mostra que tem muito executivo aqui na ativa. Ó. Vocês não precisam terminar a carreira executiva para começar a ser conselheiro. Eu quero deixar algumas considerações para vocês. Minha recomendação: comece o quanto antes. Quando eu estiver me aposentando, ou se eu ficar desempregado, ou se... Tem muito se nessa história. Comece o quanto antes. Aproveite o seu sobrenome aí da empresa onde você é executivo, o networking que você tem hoje, para fazer a diferença. O Sérgio Simões falou aqui da rede de contatos. Aproveite essa rede de contatos, porque posso falar uma coisa? O dia que você se tornar o ex da empresa tal, o ecossistema em volta não lembra mais de você. Eu estou com um amigo aqui no interior de São Paulo que ele é ex-delegado. E ele fala assim: Marcelo, ex-delegado e nada é a mesma coisa. Porque como delegado eu ia na padaria, tomava café e não pagava. Como delegado eu andava armado. E ele vai falando. Agora ele fala, eu como ex, tem gente que não me chama mais de doutor. Se eu vou na padaria eu tenho que pagar o café. E aí ele vai falando as coisas. Só para ilustrar. Né? Mas isso serve para qualquer... O ex de qualquer coisa. Pensa aí. Né? Então não espere ser o ex. Aproveite sua carreira executiva para já ir plantando esses próximos passos na sua trajetória, se te interessar, e eu acho que se interessa, né? Vocês estão aqui desde de manhã, então a carreira de conselho me parece que faz todo sentido para nós. Não espere uma onda perfeita. O Farias fala sempre isso aqui, que a onda perfeita, o melhor momento para se tornar conselheiro foi há 5, 6 anos atrás. Hoje é o segundo melhor momento. Você vai deixar passar o segundo melhor momento? Daqui mais 3 anos, deixa meu filho casar, deixa isso. A gente vai ter sempre aquela história da procrastinação, né?
empurrando com a barriga, até que o mundo vem e te dá um empurrão. Não espera isso. Faz você mesmo. Em 2004, eu tive a oportunidade de participar das seletivas do programa Aprendiz. Eu não entrei para o programa, mas de mais de 25 mil candidatos, eu fiquei entre os 40. E eu fui demitido, se eu posso usar essa palavra, não entrei no programa, né? Não fui aprovado, pelo nosso querido Walter Longo, sócio na época do Roberto Justus. E olha como é que esse mundo dá voltas, né? Passados aí quase 20 anos depois, né? Estou eu sentado numa mesa de conselho com o Walter Longo. Somos colegas conselheiros. Amigo, puxo o WhatsApp aqui, ligo para ele aqui agora e marco o almoço. Como a vida dá voltas, né? O Sérgio falou disso aqui. Qual que é a sua rede de contatos? Pessoas que você tem contato hoje, mas talvez que você teve contato no passado também. E que hoje pode fazer sentido você falar de conselho com elas. Lembra daquele empresário? Eu brinco aqui, quem já fez board meeting comigo, eu sempre falo isso, né? Pessoal, puxa aí no seu celular. Quem são os empresários, donos de empresas, CEOs que você conhece? Certamente nesse nível que nós estamos aqui, com intimidade vocês conhecem mais de 5, 10 pessoas. Seguramente. Agora a pergunta que eu faço é, como é que essas pessoas te conhecem ou lembram de você? Será que é o Udo do tênis de domingo? Será que é o João que está em pé aqui, lá da macarronada italiana em Vinhedo? Será que é o José do futebol de domingo? A Sara do grupo Band? Cada um de nós é lembrado pelas pessoas com um sobrenome, que não necessariamente é o nosso sobrenome. Olha que interessante. Muitas vezes nós deixamos que o sobrenome da empresa ou do cargo fale mais alto até do que o nosso sobrenome. Isso é um erro gravíssimo. Porque você não nasceu e não vai morrer naquele lugar. Vai sair dali. E aí as pessoas vão ficar com aquela lembrança. Ah, meu ex-colega da GV. Quando que esses possíveis empresários vão lembrar de vocês como uma possibilidade de conselho? Eu respondo, nunca. Ele nem sabe que você é conselheiro. Você não falou para ele. E o cara é seu amigo, hein? Eu falei, 5, 10 contatos que você tem no celular. Só que você nunca falou para ele que você estava estudando para ser conselheiro, que você tinha interesse em, de repente, ser conselheiro da empresa dele. Já dizia o velho Chacrinha, me ajuda aí. Quem não se comunica, se estrumbica. A gente precisa falar. Se eu pego o LinkedIn da grande maioria aqui, está desatualizado. Não sei nem se tem a empresa que vocês estão trabalhando hoje. Aqueles que já têm formação como conselheiro, não sei se está lá escrito que é conselheiro. Então, nós somos muito maus em nos divulgar, né? E a gente precisa fazer isso. Porque a vida roda, gira. E pessoas que no passado, de repente, não fazia sentido, hoje pode fazer sentido. Vamos construir pontes. Vamos fazer conexões inteligentes. Com certeza, cada um de vocês tem uma rede de relacionamento incrível. E se você não conhece o CEO, o dono daquela empresa onde você gostaria de ter uma palavra, talvez você conheça alguém que pode te apresentar alguém, que vai te apresentar alguém. A teoria das 6 conexões, né? Você chega em qualquer pessoa do mundo com até 6 conexões. Alguns já falam que hoje é 3, 4, mas enfim, chega mesmo. Eu quase fui banqueiro no Brasil por causa de uma conexão que me levou a outra, que me levou a um empresário que me contratou para montar um banco. Então, essas coisas acontecem. Lembre-se do seguinte, a vida de conselheiro, ela é uma vida de propósito. É uma vida onde você deve compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência com aquela empresa onde você está atuando como conselheiro. Só que nessa jornada, você quer estar junto com gente que tem o mesmo propósito que você. Essa foto representa muito isso. Acho que todo mundo conhece aí, né? Nossos queridos Udo Girlich e Eduardo Gomes. Edu, cadê a luz ali no Eduardo? Eduardo Gomes, todo mundo aqui conhece, é conhecido como o conselheiro dos conselheiros. E lá atrás, Udo Girlich, nosso querido professor, mestre também da Board Academy.
Eu aprendo todo dia com esses dois caras. E quando eu penso em conselho e estar numa empresa, eu quero estar com gente como eles. Então, quando eu falo de conexões, quando eu falo de construir pontes, eu falo também de se conectar a outros conselheiros. Porque você não é conselheiro de uma empresa sozinho. Você faz parte de um conselho com outros conselheiros. Quem são esses outros conselheiros que você quer trabalhar junto? Que você quer pegar na mão, abraçar como ali, ó, e levar junto nessa jornada? Quantos de vocês aqui fizeram conexões poderosas? Eu não admito vir para um evento desse tamanho e sair daqui sem novos contatos. E não é só trocar um crachá, mas é genuinamente conhecer aquela outra pessoa, formar uma parceria, marcar um café virtual depois saindo daqui. A Beti já organizou, foi ontem ou vai ser hoje, Beti? Um café aí, né, com um grupo. É isso. A gente precisa ter essas conexões. Porque uma andorinha não faz verão. Você não vai ser conselheiro sozinho numa empresa. E posso falar uma coisa para vocês? Vaga de conselho não é igual vaga executiva, que está lá no LinkedIn, ou no vagas.com, ou nos headhunters da vida aí. Procura-se conselheiro para a empresa farmacêutica. Vocês não vão achar isso. Vaga de conselho é vaga por indicação, por recomendação. Como é que eu vou te indicar se eu não te conheço? Se eu não confio em você? Se eu não tenho amizade com você? O Eduardo, outro dia, teve um aluno, vou usar aquele caso, tá? Não vou nem citar o nome. O Eduardo, outro dia, teve um aluno que perguntou para ele numa das aulas: Eduardo, eu tenho tal formação, estudei em Harvard, falo 3 idiomas, passei por essa empresa, por aquela, tal. Começou a contar ali a mini bio dele, que não era bem uma mini, né? E no final ele fez a seguinte pergunta: o que me falta para eu me tornar conselheiro? Eduardo, qual foi a resposta? Humildade. Palmas para o Eduardo, pessoal. Vocês entenderam que não é mais técnica, não é mais diploma, não é mais experiência, não tem a ver com idade ou cargo? São relações humanas. Quando a gente fala de conselho, a gente está falando de relacionamento pessoal entre seres humanos. Para colocar o chapéu, ou alguns falam a sandália, do empresário. Esse empresário está subindo uma montanha sozinho, entre erros e acertos ao longo de 20, 30, 40 anos. E o Farias falou que não é mais para eu falar da fábrica de prego, né? Ele não está aí, eu vou falar. Não, tá bom. Ele montou uma empresa, qualquer que seja o segmento, com muita luta. E aí chega lá o Marcelo, almofadinha, terno e gravata, porque trabalhou em 5, 6 multinacionais e fala que tudo que ele fez lá está errado. Pô, brincadeira, né? Nós temos que ter essa humildade de entender o negócio do outro, de se relacionar com o outro, conhecer na pessoa física. As empresas onde eu sou conselheiro, eu tenho um relacionamento pessoal com os donos. De ir na casa dos donos, de ser chamado para jogar tênis, ir num churrasco, de conhecer a minha esposa e eu conhecer a esposa dele. Olha o nível que a gente está falando. Por isso que na Board Academy, muita gente chega na Board Academy, diferente de outras instituições, porque aqui a gente não está falando de corporativismo. A gente não está falando para você ser conselheiro de administração de uma grande multinacional ou de uma empresa que está listada na Bolsa. Nós estamos falando daquelas empresas de pequeno, médio porte, familiares, startups, que tem gente como eu e você, de carne e osso, que precisa de ajuda. E isso tem muito a ver, Varney, com humanização. Relacionamentos. Muitas vezes o conselheiro ele vai ser um psicólogo. Ele vai ouvir ali, e ele vai só ouvir. Muitas vezes a melhor coisa que um conselheiro pode fazer é ficar quieto, ouvindo. Eu falei lá atrás que entre casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, conquistar um bom emprego ou não, em algum momento todos nós iremos morrer. A frase célebre que tem ali no túmulo de qualquer pessoa, o nome dela, quando ela nasceu e quando ela morreu. Mas olha que frase impactante tem nessa lápide. Ele se foi e não levou nada.
deu tudo de si. Daqui a gente não vai levar nada. Mas se todo o conhecimento, toda a bagagem que você adquiriu até aqui, você não compartilhar, seja através da escrita, de ser um professor, de ser um mentor, um consultor, enfim, do mercado do conhecimento, onde o mundo dos conselhos está, você não vai poder ter essa frase. Porque você levou coisa embora e não deixou para ninguém, não deixou um legado, não ajudou outras gerações. Faça valer a pena. Enquanto nós estivermos aqui, faça valer a pena. Se não for pelo aquele empresário, que seja pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas próximas gerações que vão nascer. Qual é o Brasil que a gente quer deixar para eles? Eu não sei vocês, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ajudar a asfaltar as estradas que outros irão pisar um dia. Fazer desse mundo um lugar melhor para as próximas gerações que vão chegar. E eu quero concluir aqui contando uma última história para vocês. Na verdade, quase que uma anedota. E me permitam aqui, vou pegar aqui o meu amigo João como referência, mas eu acho que tem outros com o nome João aqui, né? Eu não sei se hoje é politicamente correto ou não fazer isso, Eduardo Gomes. Mas lá atrás a gente falava que o Joãozinho era alguém muito arteiro, né? Levado, lembra nas piadas? Joãozinho era moleque travesso. Eu acho que se você tem o nome de João, você já escutou isso outras vezes. Eu não estou falando com nenhum demérito, tá? Joãozinho queria pregar uma peça no seu avô. Não sei se a Cris Reis está aqui agora ou não, mas a Cris Reis, ela tem uma frase muito bacana, que ela fala que conselheiro tem voz de avô. Olha que interessante a profundidade dessa frase. O pai e a mãe mandam. Antes batia, agora não bate mais, não pode, enfim. O avô é aquele que tem mais calma, mais sabedoria, não é isso? Então, Joãozinho e o seu avô. E qual que era a pegadinha? Joãozinho arteiro. João, usando você como referência, mas acho que o João não era o Joãozinho arteiro, né? Acho que não. Joãozinho falou assim: eu vou subir num pé de árvore, vou pegar num ninho de passarinho um filhote e vou levar nas minhas mãos fechadas para o meu avô. Vou perguntar para o meu avô: vovô, eu estou com um passarinho nas minhas mãos. Esse passarinho está vivo ou está morto? E o pensamento do Joãozinho ali, maquiavélico que fala, né? Se meu avô disser que está morto, eu abro a mão e mostro que o passarinho está vivo. Mas se meu avô disser que o passarinho está vivo, eu aperto a minha mão e mato o passarinho. E mostro que o passarinho está morto. Joãozinho, terrível. E lá foi Joãozinho. Sobe na árvore, encontra um ninho de passarinho, pega um filhotinho, leva com as mãos. Vovô, eu tenho um enigma para você. Meu filho, meu netinho. Pois não, diga. Eu estou com um passarinho nas minhas mãos. E eu quero saber, vovô, esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? E o Joãozinho já está assim, com a cabeça disparando. Hoje eu pego ele. Aquele avô, eu acho que devia ser conselheiro. Com muita sabedoria, ele olha para o seu netinho, que está com a mãozinha fechada. E ele fala: Joãozinho, a resposta para a sua pergunta está nas suas mãos. Eu não sei o que cada um de vocês vai fazer com o conteúdo de tudo que vocês estão recebendo hoje aqui. Nossa primeira palestra com Paulo Grigo, o debate riquíssimo, conduzido pelo Rogério, com os nossos colegas, a palestra agora há pouco do Sérgio Simões,
Esse bate-papo onde eu tentei falar um pouquinho para vocês sobre propósito, mercado do conhecimento e ser um conselheiro, mas o que eu posso dizer para vocês é isso, que a resposta está nas suas mãos. Muito obrigado a todos.